Nós seguimos falando sobre as mudanças no IOF, agora sobre os impactos em contas globais. E para isso eu converso com Glauber Mota, CEO da Revolut. Seja bem-vindo à nossa programação. Uma ótima tarde a você, Glauber. Boa tarde, é um prazer falar com vocês hoje. Efetivamente, eu queria, claro, da visão da Revolut sobre essas mudanças no IOF. Como que fica essa mudança? Eu estou falando agora com uma corretora e acabei de dar uma nota dizendo que o governo recuou, mas não recuou completamente no IOF para contas de investimentos. Como era antes e como é a interpretação de vocês agora? A comunicação sobre essas mudanças está clara, Glauber? Bom, foi uma comunicação que chegou repentina, pegou todo o mercado de surpresa e confesso que todos nós estamos ainda interpretando o real impacto, né, de todas as mudanças. O entendimento que foi apresentado há pouco por você é o que está vigorando no momento, onde as transações por disponibilidade de fato foram as mais impactadas, onde subiu de 1,1% para 3,5% de IOF, e as de investimentos, que eram de 0,38%, subiram para 1,1%. Quando a gente analisa os impactos disso nos modelos de negócio das contas globais, como a nossa, especificamente para a Revolut, o impacto é relativamente limitado, porque a Revolut sempre operou com um modelo de negócios baseado em eficiência, uma escala global e spreads de câmbio reduzidos. Obviamente que o impacto de IOF impacta todo o mercado, incluindo as contas da Revolut, mas do nosso lado nós continuaremos oferecendo uma das melhores condições de mercado, mesmo com esse IOF mais alto. Todo o setor vai responder dessa maneira e, obviamente, é uma medida que recebemos com surpresa, com cautela, e quando observa-se o apetite de risco em relação a operar em mercados como o Brasil, no nosso caso, nosso posicionamento é olhar com cautela essas mudanças regulatórias, mas nenhuma mudança de plano. Mas, infelizmente, eu entendo que alguns modelos de negócio que dependiam mais dessa diferença e dessa arbitragem de IOF menor para contas globais, dependiam dessa margem para seus respectivos negócios, podem sofrer um impacto maior. Perfeito. E aí, por exemplo, tínhamos a expectativa de uma redução gradual do IOF até chegarmos em 2028, ao final do ano, com o IOF praticamente zerado. Esta mudança de perspectivas, não especificamente de uma pequena alteração nas alíquotas para esse 2025, muda os desenhos que estavam sendo feitos para o negócio Revolut aqui no Brasil ou para o setor como um todo, na tua opinião, Glauber? Muda para o setor como um todo. O Brasil vinha numa direção muito positiva de melhoria, de redução de burocracias de câmbio, automatizações, novas tecnologias sendo aplicadas, integração com o Open Finance. E do ponto de vista fiscal, essa redução de IOF gradativa faria com que reduzisse essa discrepância entre a aplicação de IOF nos cartões de créditos tradicionais para aquelas contas globais que apresentavam vantagens até então. Nesse cenário, foi uma piora que aconteceu agora com essa mudança, uma vez que não vai mais zerar o IOF, ele fica estabelecido agora igualmente em 3,5, então, na verdade, gerou o cenário igualitário, mas menos positivo para o impacto do cliente. Todo mundo vai pagar uma taxa igual, mas uma taxa um pouco maior do que aquela que poderia ser se continuássemos na direção em que o mercado estava evoluindo. Isso que eu queria entender, como é que funcionava essa desigualdade entre as taxas? A gente falava que para disponibilidade 1,1%. Se eu quisesse comprar dólar e deixar numa conta global, eu pagava 1,1% anteriormente, agora eu vou pagar 3,5%. Se eu quisesse gastar em dólar no meu cartão de crédito internacional, a tarifa era de 3,38%, foi para 3,5%. Então está todo mundo pagando a mesma coisa, mas eu queria entender o antes. Como é que funcionava essa disparidade e quais eram as distorções que isso causava no mercado, para o negócio de câmbio brasileiro? Perfeitamente. Para a regra que estava em vigor até ontem, os envios de mesma disponibilidade nas chamadas contas globais era, na prática, uma transferência de uma conta pessoal de um indivíduo no Brasil para sua conta pessoal no exterior. Segundo a regra em vigor, essa disponibilidade teria uma taxação de 1,1% somente de IOF. E depois o uso disso aconteceria já num cartão emitido no exterior ou via saque de caixa eletrônico ou qualquer outra maneira, mas já o dinheiro domiciliado no exterior. O uso no scheme de cartão de crédito tinha uma adequação, uma nomenclatura diferente na alocação da regra, onde o IOF, há alguns poucos anos atrás, era 6,38 e vinha reduzindo gradualmente, todo ano 1%, ao longo de que em 2029
essa taxa de IOF seria zerada, eliminando aí essa discrepância e igualando ou facilitando o tipo de transação também via os cartões de crédito. Perfeito. Neste momento, há conversas da Revolut para contribuir com o tema? Como está essa integração com a administração pública? Há este tipo de discussão de o que seria benéfico para o setor? Quais serão as medidas de menor impacto, com menor tração, de adoção? Ou continua da mesma forma como estava, por exemplo, antes da publicação, sem comunicação efetiva com os órgãos reguladores? Como é que vocês recebem essa comunicação, por favor? Não, nós estamos ativamente buscando esse diálogo, sem dúvida, entrando em contato com as associações de classe e outros participantes de mercado, para que juntos possamos fazer proposições mais adequadas para a potencial evolução do mercado de câmbio no Brasil. O Brasil ele tem uma estrutura consolidada de câmbio que vinha na direção de modernização e liberalização. Tinha a progressão gradual da IOF até 2029, uma maior digitalização do câmbio, maior integração com o Finance e várias outras medidas que vieram com o Marco Legal de Câmbio publicado no começo de 2023, no sentido de modernizar, facilitar e baratear as opções de câmbio, levando o Brasil a se tornar, de fato, um participante relevante nas negociações globais. Fazendo um paralelo, vizinhos nossos aqui, como a Argentina, tiveram por muito tempo controles e restrições para câmbio. Acho que algumas lições aprendidas desse mercado fizeram com que ele agora, a Argentina estivesse tomando uma direção de abertura gradual desse mercado e na direção contrária da medida que a gente teve agora nesse último dia. Isso quer dizer que o Brasil está muito ruim, deixou de ser competitivo? Eu acredito que não. O Brasil continua bastante competitivo, apesar do IOF maior, e, na verdade, esse tipo de insegurança ou falta de previsibilidade regulatória gera um alerta e destaca a importância, talvez, de buscar uma diversificação internacional, ter parte do seu patrimônio também em moeda estrangeira, fazer com que você se posicione e se proteja de concentração de riscos locais e também de uma questão de imprevisibilidade regulatória que, infelizmente, esse tipo de ação e de mudança regulatória que acontece de maneira abrupta, com caráter imediato, pode causar esse tipo de percepção de incerteza e aumento de percepção de risco para o país. Albert Mota, CEO da Revolut, obrigado pela participação, pela ajuda a entender essas mudanças do IOF que pode impactar no mercado de câmbio brasileiro. Sempre bem-vindo à nossa programação. Uma ótima tarde. É um prazer. Boa tarde.